Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal da professora Vilma Mendes. E hoje o assunto da nossa aula faz muita gente querer arrancar os cabelos. Falaremos sobre a crase. Será o nosso primeiro vídeo sobre esse assunto. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e, se puder, compartilhe este vídeo. Como eu falei, essa é a nossa primeira aula sobre a crase. E o que é a crase? A crase é a fusão entre a preposição a e o artigo a. E a crase só pode ocorrer se a palavra anterior, seja ela um verbo ou seja ela um nome, substantivo, adjetivo, e essa palavra exigir a preposição a. Ao mesmo tempo, a palavra que vem depois, ela precisa exigir o artigo a. Se a palavra anterior exigir a preposição a e a palavra posterior exigir o artigo a, ocorrerá uma fusão e então ocorrerá a crase. Por aí você já deve ter percebido que a crase só vai ocorrer antes de uma palavra feminina, porque somente as palavras femininas exigem o artigo a, que é um artigo feminino. Então eu vou dar um exemplo para vocês entenderem na prática. Veja só. Eu não fui à escola ontem. Perceba que esse a, craseado, ele representa a fusão da preposição a exigida pelo verbo ir, porque quem vai a algum lugar, com o artigo a, que é exigido pela palavra escola, que é uma palavra feminina. Agora compare essa oração com a próxima. Eu não fui ao colégio ontem. Observe que aqui, por se tratar de uma palavra masculina, o artigo exigido é o artigo o. E nesse caso, a preposição a se junta, combina com o artigo o. Então, se você substituir a palavra feminina por uma palavra masculina, você já poderá se certificar de que se é ou não caso de crase. Agora, eu vou explicar para vocês os casos em que a crase é obrigatória, ou seja, você não pode esquecer. São 8 casos, eu vou explicar um a um para você. Veja só. A crase é obrigatória na junção da preposição a mais o artigo a, conforme explicamos. Então veja só. Entreguei a prova à professora. Percebe? Quem entrega algo a alguém. Então, o verbo entregar exige a preposição a. E a palavra professora, por se tratar de uma palavra feminina, exige o artigo a, ocorrendo então a crase. Para você tirar a dúvida neste caso, substitui-se por uma palavra masculina. Veja só, entreguei a prova ao professor. Perceba que a palavra professor exige o artigo. Neste caso, o artigo masculino o. O segundo caso, no qual a crase é obrigatória,
é antes de nomes de lugares que admitem o artigo a. Veja só, vou à Bahia. Quem vai a algum lugar. Aqui já percebemos que o verbo ir exige a preposição a. Agora, para saber se o nome do lugar admite ou não o artigo, uma dica é você substituir o verbo ir pelo verbo voltar. Volto da Bahia. Quando você substitui o verbo ir pelo verbo voltar, fica evidente a necessidade ou não do artigo. Se for necessário o artigo, ocorrerá a crase. Se não for necessário o artigo, não ocorrerá a crase. Por exemplo, vou a Paris, volto de Paris. Nesse caso, não é necessário o artigo e, portanto, não ocorre a crase. E o terceiro caso, no qual a crase é obrigatória, é antes da palavra distância, quando ela vier especificada. Veja só, fiquei à distância de 5 metros. Quarto caso, no qual a crase é obrigatória, é antes dos pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Veja só, cheguei àquele lugar. Quem chega, chega a. Percebemos que o verbo chegar exige a preposição a. E quando se junta com os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo, então a crase se torna obrigatória. Quinto caso, no qual a crase é obrigatória, é antes das indicações de horas. Então, por exemplo, sairei às 19 horas. Sexto caso, no qual a crase é obrigatória, é quando houver subentendida a expressão à moda de. Veja só, bife à milanesa, ou seja, bife à moda de Milão. Nesse caso, ocorre a crase. Agora uma dica. Bife a cavalo não ocorre crase, porque não está subentendida a expressão à moda. Não é bife à moda de cavalo, nem dá certo. Fica a dica para você aí. Sétimo caso, no qual a crase é obrigatória, é nas expressões adverbiais femininas de tempo, de modo e de lugar. Veja só, sairemos à noite. Essa expressão à noite é uma locução adverbial de tempo. Saíram às pressas. Essa expressão às pressas é uma locução adverbial de modo. Vire à direita. Essa expressão à direita é uma locução adverbial de lugar. Mas lembre-se, as locuções adverbiais precisam ser femininas para ocorrer a crase. E o oitavo caso, no qual a crase é obrigatória, é nas expressões à medida que, à proporção que. Veja só, ficamos mais sábios à medida que envelhecemos. Agora, anote aí no seu caderninho as dicas que eu vou deixar para você e assim você não errar mais questões sobre crase na sua prova de concurso público, no seu vestibular ou na sua prova de Enem. Primeira dica:
Nós já sabemos que a crase só ocorre antes de palavras femininas, certo? A dica é você substituir a palavra feminina por uma palavra masculina, porque ficará evidente a necessidade ou não do artigo. Se for necessário o artigo na palavra masculina, significa que também será necessário o artigo na palavra feminina, ocorrendo-se então a crase. Veja na prática. Pergunte à moça. Pergunte ao moço. Ocorreu a crase antes da palavra feminina, porque antes da palavra masculina ficou evidente o artigo o. Agora veja um outro exemplo. Pergunte a ela. Pergunte a ele. Perceba que neste caso o artigo o não é usado antes da palavra masculina e, portanto, também não será usado antes da palavra feminina e não ocorrerá a crase. A segunda dica dessa aula de hoje é aquela dica que nós sempre ouvimos, mas não custa repetir. Se voar, volto da, crase a. Se voar e volto de, crase pra quê? Então a dica é você trocar o verbo ir pelo verbo voltar. Se você disser volto da, então ocorre a crase porque fica evidente o artigo que está ali junto com a preposição de mais a, da. Agora, se você disser volto de, aí observe que não há artigo, há apenas a preposição de, e nesse caso não ocorre a crase. Veja no exemplo. Vou à França. Volto da França. Vou a São Paulo. Volto de São Paulo. E essa então foi a nossa primeira aula sobre a crase. Falamos o que é a crase, quando ocorre a crase e os casos em que a crase é obrigatória. Espero que você não tenha ficado com dúvidas, mas se ficou, deixe aí nos comentários que eu faço questão de responder para você com o maior carinho. Já deixa aí nos comentários também sugestões para as próximas aulas. E lembre-se, como disse Albert Einstein, o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Mãos à obra, porque o seu sonho merece o seu trabalho. Um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula.